Era um dia como nenhum outro em Jezreel, a antiga capital do reino do norte de Israel. Uma tensão pairava no ar, pois o destino de Jezabel, a infame rainha, estava prestes a ser selado. Ela era conhecida como a principal transgressora na casa de Acabe, introduzindo o culto a Baal, o deus adorado em toda Canaã e Fenícia na antiguidade. Seu domínio maligno estendeu-se além das fronteiras de Israel, influenciando até mesmo a terra de Judá. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras variadas, e Baal provou ser um deus altamente universal, adaptado a diferentes contextos locais. No entanto, sua influência era um câncer espiritual que corroía a nação. A queda de Jezabel foi profetizada em Apocalipse 2, versículo 20, onde uma falsa profetisa na igreja de Tiatira é comparada a ela. Jezabel era conhecida por sua maldade e manipulação, desviando os seguidores de Deus para a idolatria. Seu fim trágico foi considerado típico daqueles que se desviavam da fé e perseguiam os seguidores de Deus. O instrumento do juízo de Deus sobre Jezabel foi um homem chamado Gil. Sua chegada representava o julgamento divino sobre a família de Jezabel, cujo destino foi selado pelo assassinato de Nabote. Nabote, um jezreelita, possuía uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Quando Acabe tentou tomar a vinha à força, Nabote recusou-se a ceder, protegendo sua herança ancestral. A cobiça de Acabe e a manipulação de Jezabel levaram ao assassinato de Nabote, resultando em uma maldição sobre a família deles. A execução de Jezabel foi realizada de forma dramática, com ela desafiando até mesmo o instrumento do juízo divino, Gil. No momento decisivo, Gil clamou por apoio contra a mulher impiedosa, e 2 ou 3 eunucos responderam ao seu chamado. O destino de Jezabel foi selado quando ela foi lançada para baixo, uma punição que ecoava o assassinato de Nabote. Após a execução de Jezabel, Gil reconheceu sua importância como filha de um rei e decidiu enterrá-la, demonstrando respeito pela sua posição, apesar de suas ações malignas. No entanto, sua tentativa de honrá-la foi frustrada, pois Deus havia profetizado que os cães devorariam o corpo de Jezabel, deixando apenas seus ossos para trás. Assim, a queda de Jezabel foi um lembrete sombrio das consequências da maldade e da arrogância, mas também um testemunho da justiça e do juízo de Deus sobre aqueles que se desviam de seus caminhos. Suas ações deixaram um legado de destruição e morte, mas também uma lição duradoura sobre os perigos da idolatria e da corrupção espiritual. A atmosfera na cidade de Jezreel estava carregada de tensão naquele dia fatídico. As pessoas conversavam em sussurros nervosos, olhares preocupados cruzavam as ruas estreitas da cidade, e o som distante de cavalos galopando ecoava pelo ar. Todos sabiam que algo importante estava para acontecer. Jezabel, uma figura temida e odiada, era o centro das atenções. Sua influência nefasta havia corroído os alicerces da moralidade e da fé na terra de Israel. Seu reinado de terror havia deixado um rastro de destruição e desespero por onde passava. No entanto, mesmo diante da iminência de sua queda, ela permanecia altiva e desafiadora, desafiando até mesmo as forças que se levantavam contra ela. Enquanto isso, Gil, o instrumento do juízo divino, se preparava para cumprir sua missão. Ele era um homem determinado, impulsionado por um senso de justiça e dever sagrado. Seu coração ardia com a indignação diante das injustiças perpetradas por Jezabel e sua família. Ele sabia que a hora do acerto de contas havia chegado e estava disposto a enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. À medida que o sol se punha no horizonte, o destino de Jezabel estava selado. O som estridente dos gritos e o clamor da multidão ecoavam pelos corredores do palácio, enquanto os eunucos se preparavam para lançá-la para a morte. Era um momento de grande expectativa e tensão, pois o destino de uma nação estava prestes a ser decidido. E assim, naquele dia fatídico, Jezabel, a rainha maligna, encontrou seu fim. Sua queda foi um lembrete sombrio das consequências da maldade e da arrogância, mas também uma demonstração do poder redentor e justo de Deus. Enquanto o pó da estrada se assentava sobre os destroços de seu reinado, uma nova era estava prestes a começar em Israel, uma era de renovação e esperança para um povo que havia sido oprimido por tanto tempo.